o anticristo sofrerá um atentado, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 13? O texto de Apocalipse 13, se o irmão puder ler aí, porque eu estou lendo aqui, é importante o irmão também ler, né? Você pode ficar tranquilo. Apocalipse 13, 3 e 4, por gentileza. Com certeza. Vamos lá. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, aí diz então que uma das suas cabeças, ele viu, né? João viu uma como ferida de morte, né? Como ferida de morte. E toda a terra se maravilhou, né? Porque essa chaga mortal foi curada. Então, alguns teólogos, com base nisso, acreditam que o anticristo será alguém que vai morrer e ressuscitar. Eu vejo muita dificuldade nessa passagem, né? Eu não vejo, sinceramente, que o texto é suficientemente claro com respeito a essa ressurreição, né? Eu penso que é uma ferida mortal, e que também pode ser aí uma armação, vamos dizer assim, por parte do inimigo, porque ele vai enganar muita gente também com sinais e prodígios de mentira. Então isso aí não está muito claro, a meu ver. Só que alguns autores se arriscam nessa área. E quando eu pedi aqui para minha filha trazer esse livro do Mark Hitchcock, é porque ele é um dos que se arriscam. Eu vou ler aqui alguma coisa que ele diz, que tem uma certa coerência. Mas, só para mencionar aqui, alguns teólogos encontram aqui uma saída dizendo que é uma referência ao Império Romano. E assim como o Império Romano morreu, por assim dizer, no ano 476 d.C., ele vai ressurgir no fim dos tempos e tal. Mas aqui, quem lê Apocalipse 13, fica claro que é uma pessoa, né? Aquela simbologia está relacionada a uma pessoa. Depois se menciona que é o número de um homem. Então, tudo indica claramente que o anticristo será um homem. Claro, ele vai ser o líder de um império também. Mas o anticristo, o homem do pecado, né, será um indivíduo, um ser humano. Então eu penso que esta palavra que o irmão leu, essa profecia, refere-se sim a um indivíduo que sofre um ferimento aparentemente fatal e parece estar morto. E aí a sua ressurreição seria, se Deus permitir isso, porque veja bem, Deus pode, deixa eu fazer um esclarecimento, Deus pode permitir isso. Parece um absurdo, não, só Deus pode dar a vida, mas no próprio capítulo 13 de Apocalipse, diz que o falso profeta vai ter poder de fazer uma estátua falar. Então, observe. Olha o tamanho de poder que o falso profeta vai ter, por permissão de Deus, a ponto de fazer uma estátua inerte, sem vida, mover a boca e falar e dizer blasfêmias contra Deus. Então, se Deus vai permitir isso, se Deus quiser permitir, sempre lembrando que Deus vai estar no controle de tudo. Deus não vai perder o controle. Deus não vai entregar o mundo ou a chave do mundo para Satanás, como alguém pensa. Não. A chave, quando você olha em Apocalipse, sempre está na mão dos anjos de Deus. O anjo que desce para abrir o poço do abismo é um anjo de Deus. O anjo que desce para prender Satanás do poço do abismo, Apocalipse 20, é um anjo de Deus. O diabo nunca teve chave. Já a Bíblia diz que Jesus tem. E Jesus falou, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas não diz que Jesus tomou do diabo. Isso é invenção de pregadores, animadores de auditório, que faz toda aquela encenação, que Jesus tomou as chaves do diabo. Mas, a rigor, a Bíblia não diz que o diabo tem chaves. Quem tem a chave, quem tem o controle, é sempre Deus. É sempre o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então, Deus não vai entregar a chave do mundo para o diabo.
Tanto que os demônios que vão agir na Terra é por permissão de Deus. Então, com base nisso, nós podemos até acreditar, né? Eu espero, eu não vou arriscar aqui, eu não vou ser dogmático, mas há uma possibilidade, né, de haver um sinal miraculoso dessa forma, uma ressurreição do anticristo, para ele ter uma maior credibilidade e enganar muita gente, inclusive os israelitas. Então, Mark Hitchcock, ele vai nessa linha. E aí eu vou ler aqui rapidamente o que ele escreveu. Quem tiver esse livro aqui, ó, que é, curiosamente, nós fizemos o nosso livro do CETADB, eu não conhecia esse livro aqui. E depois que eu vi que também é 101 respostas, né? 101 respostas, só que é só sobre Apocalipse. Foi ele que nos imitou, viu, pastor? Com certeza. Não é brincadeira, porque o livro é de 2016, né? Mas eu não tinha visto ainda. Com toda sinceridade, eu não conhecia esse livro, eu vim a conhecer depois. Até porque eu consultei alguma coisa do Mark Hitchcock, à época em inglês, e esse livro eu não tive acesso. Mas, né, a gente está sempre aprendendo. Agora, olha o que diz o Mark Hitchcock, rapidamente. Dá tempo de ler, né? Olha aqui. De acordo com Apocalipse 13 e 15, o falso profeta vai dar fôlego à imagem da primeira besta. Eu acabei citando isso aqui. De modo que ela pode falar. Se Satanás tem poder para dar vida a um ídolo morto, claro, por permissão de Deus, como afirma Apocalipse 13 e 15, então, por que não é também possível a ele, com a permissão de Deus, ressuscitar um homem dos mortos? Além disso, as palavras gregas usadas para falar da morte e ressurreição de Cristo no Apocalipse são as mesmas palavras gregas usadas para falar da morte e suposta ressurreição do anticristo. Então, isso está em Apocalipse 2 e 8, 5, versículo 6, 13, 3 e 12. São palavras aqui alusivas à ressurreição. Como observa o Dr. Charles Ryer, se Cristo de fato morreu, então parece que esse governante também morrerá realmente. Mas a ferida dele será curada, o que só pode significar a restauração à vida. Baseado na linguagem clara do Apocalipse, creio que o anticristo de fato morrerá e voltará a viver em uma impressionante paródia. É esse aí. Ah, esse é outro, né? Eu tenho esse também. Esse é muito bom. Esse também. Quando eu adquiri esse aqui, eu também adquiri esse outro aí. É uma obra muito boa. Então, veja. Baseado na linguagem clara do Apocalipse, creio que o anticristo de fato morrerá e voltará a viver em uma impressionante paródia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse espantoso evento acontecerá na metade da tribulação de 7 anos e coincidirá com o fato de Satanás ser lançado para fora do céu e ter pouco tempo de sobra para descarregar a destruição sobre a terra. Então, veja, o Mark Hitchcock, nessa obra que o irmão está mostrando, ele, inclusive, se o irmão encontrar lá no site da chamada, que estava em falta, pode utilizar o meu cupom de desconto, que é o Zibord 2021. Nós já estamos em 2024, mas o meu cupom continua o mesmo, Zibord 2021. Você pode adquirir qualquer obra da chamada com desconto. Mas é isso, pastor Alex. Então, eu vejo que é difícil a gente ter uma posição dogmática quanto a isso, mas o texto bíblico diz que o anticristo sofrerá uma ferida mortal e essa ferida mortal será curada. Não podemos, eu penso que não podemos, assim, nós não temos 100% de certeza de que essa ferida mortal implica de fato morte. Porque se implicar de fato morte, também ele vai ressuscitar. Mas poderá também ser um engodo, porque Satanás também age com base no ilusionismo, prodígios de mentira. Ele poderá também enganar muita gente. Então nós temos que aguardar, né? Esperar para ver o que vai acontecer. E eu prefiro não ser dogmático. Mas está aí a opinião do Mark Hitchcock, que é um teólogo pré-tribulacionista muito respeitado.